Fala pessoal, tudo bom? Beleza, né? Bom, o que a gente vai ver agora? A gente já fez uma aula sobre triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai conhecer o círculo trigonométrico, tá? Que é um círculo de raio unitário, onde a gente vai localizar os ângulos, o eixo seno, o eixo cosseno, o eixo tangente, mas hoje não, a tangente não, tá? A gente vai mexer só com o eixo seno e cosseno, tranquilo? Então, nós temos aí o círculo trigonométrico, que é um conteúdo específico, né, que a gente chama de trigonometria. Só que antes disso, o que é que a gente pode lembrar do plano cartesiano? Lembra do plano cartesiano, batalha naval, aquela história lá, né? Coordenadas cartesiano, pronto. A gente faz aqui uma leve lembrança do plano cartesiano e depois a gente arrasta aquilo, essa ideia do plano cartesiano, e vamos jogar para o círculo trigonométrico, tá? Nós temos dois eixos. Quais são os eixos? O eixo das ordenadas, que é o Y, e o eixo das abscissas, que é o X. Nós temos aqui o centro, que é a origem. Eles são perpendiculares entre si. Da origem para a direita, positivo, para negativo, esquerda. Para cima, positivo, e para baixo, negativo. O plano, a gente dividiu em 4 partes chamadas de quê? De quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante. Isso aqui é o primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo. Aqui vai ser o terceiro. E aqui será o quarto. Quando nós temos um ponto no primeiro quadrante, esse ponto A, por exemplo, ele vai ter coordenadas positivas. Ou seja, o X é maior do que zero e o Y é maior do que zero. Quando eu estou no segundo quadrante, você tem um X negativo e um Y positivo. Então, X é menor do que zero e Y é maior do que zero. Quando você... Só ajeitar aqui. Quando você está no quarto quadrante, nós temos o X é negativo, eu ia vacilando, e o Y também negativo, ou seja, X menor do que zero, Y menor do que zero. E no quarto quadrante, nós temos o X é positivo e o Y negativo. Então, X maior do que zero, Y menor do que zero. Beleza? Agora, vamos lá. Existem pontos que não estão em nenhum dos quadrantes. Por exemplo, esse ponto E, ele não está nem no quadrante 1 e nem no quadrante 4. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui. Esse ponto E, ele não está nem no primeiro quadrante, nem no quarto. Ele está em cima do eixo. Como ele está em cima do eixo X, aí o Y dele é zero. E se ele tivesse em cima do eixo Y, aí o X dele é que seria zero. Então, toda a vida é a vida toda. Se você tem um ponto em cima de um eixo, a coordenada do outro eixo é zero. Se ele está em cima do X, a coordenada do Y, zero. Se ele está em cima do Y, a coordenada do X é zero. Aí você diz, mas tem uma exceção, né, Alexandrino? A origem. Como a origem ela está em cima dos dois, aí as duas coordenadas equivalem a zero. E uma coisa que eu tenho que lembrá-los também, né, eu lembrei ali, mas quando a gente localiza um ponto, toda a vida, isso aqui a gente não pode esquecer, tá? A primeira coordenada sempre vai ser no eixo X, tranquilo? E a segunda coordenada sempre vai ser no eixo Y. Isso é toda a vida, a vida toda. O que é que a gente vai fazer? Conhecer o círculo trigonométrico, tá? A gente ainda vai repetir algumas coisas. Por exemplo, aqui é o Y, aqui é o X, tá? Aqui são valores positivos, negativos, positivos, negativos. Do mesmo jeito do plano cartesiano. Só que nós temos o seguinte, lá no plano cartesiano, os pontos eram do tipo XY.
Aí aqui, para facilitar o nosso raciocínio, a gente faz, vamos dizer assim, uma adaptação, tá? Na verdade, um batismo, né? A gente vai chamar o eixo X não mais de eixo X. Ele vai ser o eixo cosseno. E o eixo Y, ele vai ser o eixo seno. Então, o que eu chamava de X, nós vamos ter cosseno. E o que nós chamávamos de Y, nós temos o quê? Seno. Mas, continua sendo a mesma coisa. Perpendiculares entre si, você vai ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Aí nós temos agora elementos que nós não tínhamos no ciclo trigonométrico, né? Aqui é onde começa tudo. É o zero. Aqui, 90. Aqui você vai ter 180, 270, fechei uma volta 360 graus. Então, quando eu estou falando de primeiro quadrante, eu estou falando que para um ângulo estar no primeiro quadrante, ele tem que estar entre 0 e 90. Para ele estar no segundo quadrante, tem que estar entre 90 e 180. Terceiro quadrante, ele tem que estar entre 180 e 270. E, finalmente, no quarto quadrante, ele tem que estar entre 270 e 360. Perfeito? Outra coisa, o que é que a gente pode raciocinar? A questão dos sinais, positivo e negativo. Lembra que o X virou cosseno, cosseno virou, o X virou cosseno e o Y virou seno. Então, eu posso dizer assim, ó, no primeiro quadrante, o seno é o quê? O seno é positivo e o cosseno é o quê? Positivo. Alexandrino, o X é o cosseno, né? É. E o Y é o seno. Tu inverteu. Não, inverti não. Não tem problema não. Aliás, inverti a sequência do plano cartesiano. Eu coloquei lá no plano cartesiano o X em cima. Deixa eu te mostrar. Ó, o X está em cima. Aqui eu coloquei o seno, mas de propósito, tá? De propósito. Vou te mostrar por quê. No segundo quadrante, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo. No terceiro quadrante, você tem o seno negativo e o cosseno negativo. E no quarto quadrante, você tem o seno negativo e o cosseno o quê? Positivo. Por que eu coloquei o seno em cima? Por causa da definição de tangente, lembra? Quando a gente trabalhou lá na questão do triângulo retângulo, a gente fez uma divisão, uma definição para a tangente. A gente disse que a tangente pode ser seno dividido pelo cosseno. Quando a gente está calculando, não o valor, que eu não estou calculando o valor aqui, eu estou calculando sinal. Quando eu estou no primeiro quadrante e eu faço uma divisão positivo, positivo, a tangente vai ser o quê? Positivo. Aí você tem a tangente no segundo negativo, no terceiro a tangente é positiva e no quarto a tangente é o quê? Negativo. E aí nós temos a famosa tabela chamada de setaco, que não nos deixa esquecer, tá? A gente coloca 12, 13 e 14. Alexandrino, o que é isso? Essa tabela, ela me fala dos quadrantes positivos, tá? Então, quando eu coloco 12, eu não estou falando do número 12, eu estou falando do primeiro quadrante e do segundo quadrante. Então, você vai ter o seno positivo no primeiro e no segundo, a tangente positiva no primeiro e no terceiro, e a tangente e o cosseno positivo no primeiro e no quarto, tá? Sempre assim, Alexandre, sempre assim. Simetria. Simetria é quando a gente consegue relacionar ângulos, né, em simetria a um dos eixos.
Então, de maneira prática, rápida, fácil, a gente faz assim, ó. Se no primeiro quadrante você tem um ângulo X, eu posso rebater esse ângulo para os outros quadrantes. Quando eu rebato para os outros quadrantes, eu tenho aqui, ele vira 180 menos X. Aqui ele vira 180 mais X. E aqui ele vira 360 menos X. Certo? Como assim, Alexandrino? Dê um valor qualquer para X. Eu vou dizer que X é 10 graus. 10 graus vira quanto no segundo quadrante? 180 menos 10. 70. No terceiro quadrante, 180 mais 10. 190. Terceiro quadrante, 360 menos 10. 350. Então, isso eu tenho relações entre os ângulos entre si. Claro, óbvio, né, que os ângulos principais que a gente vai trabalhar não é o de 10, né? Ele não faz parte dos principais. Quais são os principais que a gente trabalha? Você coloca 30, 45 e 60. Quando você pega 30, 45 e 60, que são os arcos notáveis do primeiro quadrante, a gente consegue rebater para os outros quadrantes, e aí eu tenho condições de saber o seno e o cosseno e a tangente deles, tá? Aqui é o segundo quadrante, aqui você vai ter o terceiro, e aqui você vai ter o quarto quadrante. Beleza? E aqui são os arcos notáveis, foi o que eu te disse, ó. Lembra, ó, X, 180 menos X, 180 mais X, 360 menos X. Se aqui for 30, 180 menos 30, 150. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. Tá? Se o X for 45, 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315. E aqui você vai ter quanto? 60. 60 vira quanto? 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. 360 menos 60 dá 300. Desta forma, eu consigo visualizar os arcos notáveis, primeiro quadrante, 30, 45, 60, e todos os seus correspondentes. Porque entre si, eles se relacionam a questão do seno, do cosseno e da tangente, tá? Deixa eu lembrar aqui. Setaco. Quando a gente escreve setaco, nós temos esse sé é de seno, esse tá é de tangente, e esse có é de cosseno. A gente coloca 12, 13 e 14. Quem são esses? São os quadrantes positivos. Eu vou te mostrar só uma relação, tá? Vou pegar só um ângulo desse. Vou pegar o 135. Eu vou relacionar o seno de 135 com o seno de 45. Eu vou relacionar o cosseno de 135 com o cosseno de 45. E vou relacionar
a tangente de 135 com a tangente de 45. Perceba que eu não estou dizendo que são iguais, eu estou dizendo que vou relacionar. Aí eu vou para a tabela do setaco. No segundo quadrante, que é esse quadrante aqui, ó, o seno é o quê? Positivo. O cosseno, ele é negativo. E a tangente é o quê? Negativa. Então, o seno de 135 é exatamente igual ao seno de 45. Mas o cosseno e a tangente do 135 são opostos, por causa da posição dos quadrantes. Então, aí, vale também para o terceiro quadrante e também para o quarto quadrante. Tá? A gente precisa tomar cuidado com a história dos quadrantes. Tranquilo? E a redução ao primeiro quadrante é como se fosse o caminho inverso da redução. Perdão, da simetria, tá? Então, como é que seria a simetria? A gente coloca x. Aí, leva para o segundo, leva para o terceiro e leva para o quarto. No terceiro quadrante, esse ângulo vira quanto? 180 menos x. Esse vira 180 mais x. E aqui vira 360 menos x. Isso é simetria. Agora, a redução ao primeiro quadrante é, se eu tiver um ângulo no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante, como é que eu faço para relacionar com o ângulo que está no primeiro quadrante? Tem 3 perguntinhas que a gente faz. Se ele estiver no segundo quadrante, a gente pergunta para ele, quanto falta para 180? A resposta dessa pergunta é o ângulo que ele vai se relacionar no primeiro quadrante. Não entendi. Vou pegar o 120. Lembra que o 120 estava aqui? Eu olho para o 120 e falta quanto para 180? Falta 60. Então, eu relaciono com o ângulo de 60 graus. Tá? A perguntinha que a gente faz no terceiro quadrante. Quanto passa de 180? Por exemplo, eu tinha 210 graus. Eu olhei para o 210 graus e disse, vixe, 210 graus passa quanto de 180? Ele vai passar quanto? Ele vai passar 30. Então, o 210, ele se relaciona com quem? Com 30. Vale também para os outros, tá? Eu estou pegando só valores que eu acabei de mostrar para você nessa tela aqui, ó. Tá? 210 com 30, 120 com 60, certo? Aí, no quarto quadrante, a pergunta é quanto falta para 360. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 330, falta quanto? Falta 30. Então, esse aqui, ele se relaciona com o 30. E dessa forma, a gente determina seno, cosseno e tangente desses ângulos, sempre respeitando a tabelinha do setaco para fazer a questão dos valores positivos e negativos. Tá? Vamos aqui, localize o quadrante. Localizar o quadrante. Vixe, Alexandrino, 1475. 1475, Alexandrino, é maior do que 360. Vala 1475. Como é que eu vou saber qual é o quadrante que ele está? Você vai dividir por 360. Por que, Alexandre, que é 360? Porque quando você divide por 360, você vai pegar todas as voltas completas. Tá? Então, o que a gente faz? Eu vou pegar o ângulo 1475 e vou dividir por 360.
dá 4. Alexandre, eu vou simplificar. Não, não simplifique, tá? Não é aquelas contas que a gente faz de divisão normal, não. É o valor inteiro. Aqui no caso dá 1.440, né? 4, 24 vai 2, 14, 1.440. Quando eu diminuo 1.475 menos 1.440, eu vou ter um resto de 35 graus. Esse 4, ele representa o quê? Número de voltas. E esse resto, se a conta estiver certa, vai ser chamada de primeira determinação como o ângulo é positivo, positiva. Certo? E atenção, o ângulo original ele vai ser congruente com o resto. Isso não é igual. A gente usa até a palavra igual, mas na verdade isso aqui quer dizer congruente. Quando nós temos a palavra congruente, quer dizer que eles estão no mesmo lugar. É como se eu, ciclo trigonométrico, eu peguei, dei 4 voltas, 360, está no mesmo lugar de 720, que está no 1080, que está no mesmo lugar do 1440, só que eu tenho 1475, eu vou ter que dar um pouquinho mais. Eu vou ter que andar ainda esse ângulo, que vai ser quanto? 35 graus. Então, 35 graus, ele está no mesmo lugar do 1475. Então, qual é o quadrante que ele vai estar? Ele vai estar, como eu calculei o resto, e o resto tem que ser menor do que 360, então eu sou obrigado a dizer que o resto está no mesmo quadrante do ângulo original. Então, quem é a resposta aqui? A resposta do item A é primeiro quadrante. Por que, Alexandre? Porque ele está exatamente aonde? Ele está no valor lá do 1440, tá? O segundo, 1475, desculpa. O item B, 10.112. Então eu boto 10.112. Você não está vendo, não, mas eu estou fazendo a conta. Quando eu divido por 360, significa dizer que ele vai dar 28 voltas completas, tá? Então, 10.112. Quando eu divido por 360, ele vai dar 28 voltas completas. Agora, 28 vezes 360. Peraí. 28 vezes 360. 10.080. Então, eu tenho 10.080. É 10.080? 10.080. Quando eu pego 10.080 menos 10.112, você vai ter 32 como resposta. Então, eu dou 28 voltas, tá? Esse 28 é o número de voltas, né? Vou colocar aqui número de voltas. E aqui é o resto, que é a primeira determinação positiva. Então, se eu sei que o 32 ele está no mesmo lugar
do 10.112, então quem é a resposta? Na tranquilidade, eu posso dizer que essa resposta vai ser aonde? Primeiro quadrante. Porque lembra, do primeiro quadrante, ele está entre 0 e 90. Então, se ele está entre 0 e 90, você vai ter o quê? Você vai ter exatamente primeiro quadrante. Alexandrino, esse item C está negativo. Sem fazer, não. Então, vamos fazer assim, ó. 4.249. Você, ó, quando você tiver um ângulo negativo, você vai fazer a conta do mesmo jeito. Você vai pegar o ângulo 4.249 e vai dividir por 360, do mesmo jeito, tá? Quando você divide, eu vou encontrar um 11. Mas, Alexandre, está negativo. Tenha calma. Tenha calma. Vai dar tudo certo. 11 vezes 360, você vai ter 3.960. 3.960. Você não está vendo, mas eu estou fazendo a conta, tá? Menos 4.249. Você vai ter 289. Agora preste atenção. O resto, ele vai ter que ser negativo. Tá? Esse menos, ele representa para nós sentido horário. Ele vai dar 11 voltas no sentido horário e vai andar mais 289 graus. Só que no caso, negativo. Lembra que ele vai dar voltas no sentido horário. Voltas no sentido horário quer dizer no sentido negativo, tá? Então preste atenção para ficar, é simples. Não tem nada de demais, não tem nada de complicado, preste atenção. Ele não vai subir o ângulo, ele vai descer, que é o sinal negativo. Ele vai sair do zero, vai dar 11 voltas. E ele vai andar mais 289 graus. Agora vamos pegar os ângulos aqui. Vou pegar os ângulos negativos. Presta atenção. Vamos pegar os ângulos negativos. Esse aqui vai ser o menos 90. Esse aqui vai ser o menos 180. Aqui vai ser o menos 270. Fechei uma volta, menos 360. Esse negativo, ó, o resto, ele tem que ser negativo porque o ângulo está negativo. Então, esse doutor aqui vai ser o ângulo menos 289. Ele vai estar no sentido negativo. É esse ângulo aqui, ó. Peraí. Só um minutinho. É esse ângulo aqui. Certo? Ah, Alexandre, então ele está no quarto quadrante. Não. Os quadrantes, no sentido positivo e negativo, continuam a mesma coisa, tá? Então, Alexandre, quer dizer que ele está no primeiro quadrante. Exatamente, ele está no primeiro quadrante. Não muda. Volta negativa, continua a mesma ordem dos quadrantes, tá? Então, aqui eu tenho quem é a resposta. Primeiro quadrante. Aí, coincidência, né? Só está dando primeiro quadrante. Aqui o item D. O item D é importante que você trabalhe com a questão... Aqui tem uma unidade, que é radianos. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar, tá? Me confundo muito. Então, Alexandre, o que é que eu faço? Vou transformar para graus. Então, a primeira coisa que eu faço é trocar o π radianos por 180 graus.
Então, vai ficar 25 vezes 180 por 4, dá 45, né? Quando eu faço a conta, claro que eu vou fazer aqui para não errar a conta, e também se eu errar a conta fazendo a calculadora, eu vou dizer uma coisa, viu? 180 vezes 25 dividido por 4. Nós vamos ter 1.125. Então, vai ser 1.125. Deixa eu colocar aqui. 1.125. Positivo, tem nada negativo aí, tá? Então, quando eu for marcar o ângulo, vai ser no sentido positivo normal, não tem problema não, tá? Então, vamos lá. O que é que eu faço? De novo, pego o ângulo e divide por 360. Fala, meu Deus do céu. De novo, primeiro quadrante. Ah, meu Jesus. Aqui dá 3, que fica 1.080. 1.080 dá 45 graus. Então, eu tenho aqui, deixa eu só colocar aqui uma coisa, menos 289 é congruente com menos 4.249. A resposta, ela não é obrigado a colocar isso, mas, de qualquer forma, eu coloquei, porque eu estou colocando nas outras, né? A questão da congruência. Então, voltando para cá, positivo, 3 voltas. Alexandrino, e aqui, primeira determinação positiva. Então, 45, mesmo lugar do 1.125. Ou seja, ele também, 1.125. Ele também vai estar no primeiro quadrante. Deixa eu ver se tem outro aqui. Alexandrino, como é que seria um outro? Por exemplo, eu quero saber onde é qual o quadrante que está o 900 graus, 990, 990, 990. Eu divido por 360, dá 2.720. Aqui dá quanto? 7. Tá, vixe, 270, não está nem um nem outro. Rapaz, mas eu só estou pegando valores. Vamos pegar aqui. 360, 400, 510. Pronto. 510. Quando eu divido por 360, dá 1. 360. Aqui você vai ter quanto? 6 para 11 dá 5. 150. 150 está em qual grau? Ou qual quadrante? Segundo quadrante. Beleza? Então, a resposta, que se fosse 510 graus, seria o quê? Seria segundo quadrante. Então, toda vida eu divido por 360 e olho para o resto. O resto vai ser menor do que 360. Se não for menor do que 360, está errado, porque o resto tem que ser menor do que 360. E aí ele pede o seno, cosseno e a tangente de alguns, né? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, eu quero dizer para você que eu não sei quanto é que vale o seno de 2.460. Sabe não, gente? Sei não. Então, o que é que eu faço? Vou pegar 2.460 e vou dividir por 360. Aí tem que fazer de novo? Tem, por quê? Porque eu tenho que levar para um ângulo conhecido. Como eu não tenho um ângulo conhecido aí eu tenho que, né, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas vadinhas aqui, um probleminha, eu estou tranquilo. Vamos lá. 2.460, quando eu divido por 360, eu vou ter 6 voltas completas. Então, eu vou ter 6. Quando eu multiplico 360 vezes 6, 2.160. Então, isso aqui vai ser 2.160. Quando eu faço isso aqui, dá 300, né?
Então, isso aqui é o resto. O resto, ele é sempre congruente com o ângulo original. O que é que significa isso? Que o seno de 2.460, ele vai ser a mesma coisa do seno de quem? De 300. Vixe, Alexandrino, eu não sei quem é o seno de 300. Então, vamos lá. 300 graus está em qual quadrante? Está no terceiro. Por quê? Porque aqui é 270 e aqui vale quanto? 360. Eu quero levar esse ângulo para um daqueles que eu conheço. Se ele está no quarto quadrante, qual é a pergunta que eu faço? Quanto falta para 360? Se eu tenho 300, falta quanto para 360? 60. Então, existe uma relação entre o seno de 300 e o seno de 60. Uma relação, eu não estou dizendo que são iguais. O seno de 300 ele está no quarto quadrante. E o seno no quarto quadrante é negativo. O seno de 60 é positivo. Então, eu não posso dizer que eles são iguais. Então, o que é que eu faço? Acrescento o sinal negativo. Alexandre, tu tá fazendo aquilo lá que fez lá no comecinho da aula. Isso, te mostrar. Ó. Deixa eu apagar isso aqui também. Ó, ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, eu pergunto quanto falta para 360. O valor que falta para chegar ao 360 é exatamente o ângulo que eu vou relacionar com o primeiro quadrante. Sempre assim, tá? Eu tenho que ir buscar. Bom, agora eu sei. Então, isso aqui vai ser. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Vou só colocar uma cor mais viva aqui. Tá o vermelho. Então, o seno de 2.460 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? O B fica para você, mesma coisa. Pega 1.110. Divide por 360, dá 3, 1.080. O resto quanto? 30. O cosseno de 1.110, você vai relacionar com o cosseno de 30. Aí você vai ver cosseno positivo, negativo e tal, tá? Alexandrino, mas deu 30. Se deu 30, já está no primeiro quadrante. Então, cosseno positivo. Agora vou para o item B. O item B, ele quer a tangente de menos 2.205. Pessoal, deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês bem aqui. A gente aprende 3 dicas. Quais são as 3 dicas? Primeiro, que o seno de um ângulo negativo é menos o seno do positivo. O cosseno do ângulo negativo é exatamente igual ao cosseno do ângulo positivo. É só você esquecer o sinal. E a tangente de um ângulo negativo, você coloca o sinal para fora, como faz lá no seno. Então, a tangente de 2.205 vai ser menos a tangente de 2.205. Vixe, de novo, deu um ângulo maior do que 360, então não tem para onde correr. Eu tenho que pegar, obrigatoriamente, eu tenho que pegar o ângulo e dividir. Então, eu tenho 2.205 dividido por 360. Fala, Jesus, espera aí. 2.205 dividido por 360. Ele vai dar, deixa eu escrever, 2.205 dividido por 360. Ele vai te dar número 6. Ele dá 6 voltas. Quando eu multiplico 6 voltas, é porque ele vai completar 2.160, tá? Ele vai completar 2.160. O resto dessa divisão
é um valor notável, verdade? Tem que dar notável. Alexandre, eu tinha uma questão que não deu notável. Aí a questão tem que dar. Você não é obrigado a saber, não. Nesse caso, é 45. Então, você tem o resto 45. Tá? Presta atenção. Alexandrino, eu devo pegar o 45 negativo? Não, porque eu já coloquei o sinal para fora. Tá? Então, isso aqui vai ser menos a tangente de 45 está no mesmo lugar do 2.205. Se está no mesmo lugar, tem a mesma tangente. Então, a tangente de 2.205 vai ser a mesma coisa da tangente de 45, que vai ser tangente de 45 é 1. Lembrando, presta atenção, lembrando que esse sinal aqui não é o sinal da tangente de 45. Esse sinal é o sinal original do ângulo negativo. A tangente de 45, ela é 1, tá? Ela ficou menos 1, não foi a tangente, não. É porque é menos a tangente. Tranquilo? E por último, sabendo que o seno de x é 7 nonos, com π sobre 2 menor do que x menor do que π, calcule cosseno e tangente. Uma informaçãozinha legal. Aqui é uma informação que você precisa tomar cuidado. Π sobre 2 é 90. Π é 180. Então, significa dizer o quê? Que ele está em que quadrante? Ele está no segundo quadrante. Então, isso aqui significa segundo quadrante. Por que é importante? Porque no segundo quadrante, eu vou ter seno, cosseno e tangente. No segundo quadrante, o seno é positivo, tanto é que está aqui positivo, mas o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Então, eu tenho que me lembrar disso, tá? Como é que a gente faz? Vamos colocar o sino no triângulozinho suporte, aquele triângulo que vai fazer com que eu tenha menos trabalho. Eu vou dizer que esse aqui é o ângulo X. E o que é o seno no triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se é o cateto oposto sobre hipotenusa, você vai poder armar no triângulo retângulo. Eu vou chamar isso aqui de A e eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, né, igual a soma dos quadrados catetos, o 9 dá 81, o 7 dá 49. Quando eu faço essa conta, aqui, vamos fazer a conta bem aqui, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, tá? Ó, 9 ao quadrado vai ser 7 ao quadrado, mais esse A ao quadrado. Então, esse A ao quadrado vai ser 81 menos 49. Então, A ao quadrado vai ser 32. Porque 40 for 50, 30, né? 32, 31, 32. Então, A vai ser a raiz quadrada de 32. Então, essa medida, ela é 4 raiz de 2. Aí, o que a questão pediu? A questão pediu o cosseno e a tangente. Aí, cosseno do ângulo X, cateto adjacente, se aqui ficou completo. Pronto. Então, o cateto adjacente, 4 raiz de 2, sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, sobre o cateto adjacente.
mas não posso terminar. Por que eu não posso terminar? Porque eu preciso analisar o sinal. O cosseno ele é negativo, então você é obrigado a colocar o sinal negativo. A tangente também é negativa, então você é obrigado a colocar a tangente negativa, tá? Só tirar minha conta aqui. É isso mesmo, 9, 4, 2, 11, vai 1, 7, 8, 81. Pensei que eu tivesse errado a conta, tá? Então, desta forma, você tem várias e várias questões que a gente pode resolver. Beleza? Um beijo grande do coração. Fiquem com Deus. Virão outras aulas, virão outros exercícios, tá? Para a gente poder ficar praticando. Tranquilo? Qualquer dúvida, é só falar. Tchau, tchau.